Ok, galerinha, estamos ao vivo agora, tá? Estamos gravando. Deixa eu clicar aqui. Ah, boa noite para quem eu não conseguir falar boa noite ainda. Espero que estejam todos bem. Lembrando que essa é a nossa aula número 5. Qualquer dúvida pode abrir o microfone. Se não tiver dúvida, deixa o microfone desligadinho. Qualquer dúvida também, quiser levantar a mão, eu olho aqui, eu consigo ver que a mãozinha levantou. Se tiver alguma coisa para perguntar, para apontar, quando eu fizer alguma questão, pode responder, tá bom? Abrir o microfone e responder. Essa é a nossa aula número 5. Nós já vimos muita coisa, a gente vai resumir daqui a pouquinho no final desta aqui, tá? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos ver a duração. Nós vamos pegar aquela propriedade, lembra? As propriedades do som. A gente está pegando ali um pouquinho de cada coisa, né? E a gente vai pegar a duração. Quando a gente fala de duração, nós estamos falando o quê? O tempo com que a nota é emitida. Como é que eu sei se uma nota dura mais, uma nota dura menos? É justamente através das figuras musicais. Tá? São as figuras que vão dizer para a gente se eu tenho que demorar mais aquele som ou se eu tenho que ficar em silêncio, observando. Tá? Então, nós vamos aprender isso hoje, acrescentar mais um pinguinho de conhecimento aí na nossa aula de música. Tá? Então, a aula de hoje nós vamos falar de figuras de música, figuras musicais ou figuras de duração, tá? Então, na música, nós temos figuras de som e temos figuras de silêncio, tá? As figuras de som, nós chamamos de notas, né? Ou valores positivos. E as figuras de silêncio, nós chamamos de pausas, ou também valores negativos. Olha como é fácil. Se é positivo, tem som. Se é negativo, silêncio. E vocês vão ver como a gente enxerga isso na música, tá? Olha lá, os valores positivos ou figuras de duração ou figuras de ritmo, pode chamar de como você quiser. Um desses três, claro. Eles indicam o tempo que vai durar aquela nota, aquele som. Quanto tempo vai durar aquilo? Lembra que a gente viu na aula passada a altura, né? Então, a gente viu no pentagrama, a gente viu que nós temos as claves e elas dão nome às notas, né? Nós vimos que cada nota, dependendo da altura com que ela está no pentagrama, ela é mais grave ou mais aguda. Sempre lembra, ó, se eu estou falando de altura, não é tocar mais alto. Ah, toca mais alto, isso é altura. Não. Em música, altura não tem a ver com intensidade. Isso sim é forte e fraco, intensidade. Altura é grave ou agudo. E a altura a gente vê no pentagrama. Quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais para cima, mais agudo. Agora a gente vai ver como a gente entende a duração. Então, nós temos os sinais, nós chamamos eles de notas, ou valores positivos. Dificilmente eu vou falar, olha o valor positivo aí, meu amigo. Não, a gente não vai falar isso, né? O regente não vai falar para você lá, olha esse valor positivo. Ele não vai falar isso, ele vai falar nota, tá? Então, quando ele está falando nota, geralmente nós estamos falando de valores positivos, aonde você vai emitir um som, tá? E aí as figurinhas, elas podem ter três coisas. Ela pode ter a cabeça, nós chamamos isso de cabeça, então a cabecinha da nota, tá? É essa partezinha aqui dela, que nem a nossa cabeça mesmo aqui, ó. Parece uma cabeça, certo? Nós temos a haste, que é o tronco ali, que é o nosso corpo. Então as notas também podem ter esse corpo aqui, é uma haste, tá? E as notas podem ou não ter colchetes, que seria essa, alguns chamam de bandeirola também. Ah, bandeirola, isso é coisa meio antiga. Eu não costumo chamar de bandeirola, chamo de colchete, tá?
justamente vem o nome de uma delas, que é a primeirinha ali, que é a mais chatinha para começar a aprender, que é a colcheia. Quando você tem um colchete, nós temos a primeira com o nome colcheia. A gente vai ver já em seguida. Tudo bem? Então, esses são os valores positivos. E aqui é qual é o formato o que pode ter uma nota. Professor, cai na prova. Cai na prova. Eu vou colocar figura e só vou falar para vocês. Qual que é o nome disso, disso e disso? Gente, fácil, né? Viu uma bandeirinha ali, colchete, haste, cabeça. Ok? Lembra, vocês são músicos. Músicos têm que saber tudo. Quase, né? Quase tudo. Eu mesmo não sei tudo, mas enfim. Tô aprendendo junto com vocês. Vamos lá. Valores positivos. Nós temos essas figuras e nós temos o nome delas. Então, quando vocês verem um regente falando lá, olha essa semibreve aí, meu amigo, olha essa colcheia, olha essa mínima. Cara, nós estamos falando simplesmente o nome da nota, o nome da figura, do valor positivo. Tudo bem? Então, olha lá, semibreve é quando tem só a cabeça, só tem aqui a cabecinha dela, ou seja, bolinha, essa bolinha, que é a primeira coisa que a gente começa a aprender ali, aquela bolinha, ela tem um nome, não chama bolinha, não chama nota, chama semibreve. Se ela não tem nada, ela não tem haste, não tem colchete, ela chama semibreve. Tudo bem? A próxima chama mínima. Ela parece com a semibreve, só que ela puxa uma haste. Você vê que ela não tem colchete nenhum, ela tem cabeça e tem haste. Essa se chama mínima. Quando eu pinto essa cabecinha aqui de preto, ela já tem um valor diferente, ela vale diferente dessa aqui que está branquinha. Então, ela chama semínima. Atenção, cuidado na prova. Vai cair na prova? Vai. Vai ter só as figurinhas ou vai ter só o nome e você tem que colocar ou desenhar a figurinha ou escrever o nome. Gente, tem que decorar. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Tudo bem? O que é pentagrama? É o conjunto de 5 linhas e 4 espaços horizontais e paralelos. Para que serve a clave? Para dar nome às notas. Quem deu nome às notas? O monge beneditino Guido d'Arezzo. Quais são os nomes dos valores, das notas, dos valores positivos? Semibreve, mínimas, tudo tem que estar na cachola de vocês, tá? Então, ó, semínima não é semimínima, não é semimínima, é semínima. Colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Tudo bem? Observem aqui que a semínima, ela não tem, ela é pretinha e tem uma haste. A colcheia, ela é pretinha, tem uma haste, ó, só que qual a diferença das duas aqui? É que ela tem um colchete. Semicolcheia tem 2 colchetes, a fusa tem 3 e a semifusa tem 4. Existe, professor, mais alguma? Temos. Nós temos uma que é antes dessa aqui, quase não se vê e não se usa, chamada breve. Essa aqui é a semibreve. Antes dela, temos uma chamada breve. Já já, eu acho que tem uma figurinha dela, eu mostro para vocês. E aqui eu tenho uma depois dessa chamada quartifusa. Nossa, professor, quartifusa? Vocês já vão ver que fazer uma semifusa já é algo extraordinário. Ronaldo, Oi, diga. mas como é quartifusa sendo que tem 5 concheias? 5 colchetes. É só a diferença que ela tem 5 aqui, ó. É. Só que, detalhe, uma quartifusa vale metade de uma semifusa. Ah, tá. Quando eu começar a mostrar para vocês como cada uma vale, é na próxima aula. Agora eu só estou ensinando quais são elas. Eu vou mostrar para vocês quanto cada uma vale. Vou adiantar para vocês, tá? Num compasso 4x4, essa vale 4 tempos. Lembra da borboleta? 1, 2, 3, 4. Então, uma só dessa, eu falo durante 4 tempos. A nossa borboleta famosa lá da primeira aula. Então, ó, eu vou
1, 2, 3, 4. Eu falo essa única nota durante esses 4 tempos da borboleta, tá? Então eu falaria, vou dar um exemplo, tá. Tá, só uma nota. Essa aqui, ela vale metade dessa. Então, eu falo 2 notas no lugar de uma dessa, tá? Então, eu vou pegar 2 dessa e colocar numa dessa aqui. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ficaria assim, ó. Tá, tá. Tá vendo? Eu tenho 2. Essa aqui, eu teria 4. Essa vale metade dessa. Então, se aqui vale 2 dessa, essa aqui vale 4. Como que eu faria essa aqui? A semínima 4, ou seja, cada uma num pedacinho da borboleta, cada um em um tempo. Tá, 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 tá. Essa aqui vale 8, ou seja, em uma borboleta eu tenho que falar 8 notinhas dessa. Tá, 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 tá. Falei 8. Quer ver que eu falei 8? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tivesse que fazer uma semicolcheia, eu teria que fazer 16. Nesses 4 tempos, eu tenho que fazer 16 notas. Se eu tiver que fazer uma fusa, eu tenho que fazer 32 notas em 4 tempos. 32 notas em 4 tempos. Se eu tiver que fazer semifusas, eu tenho que fazer 64 notas E a nesses 4 tempinhos da borboleta. E se eu tiver que fazer uma quartifusa, gente? 128. 128 notas num Pouquinho, balançar de mão do maestro. Ó, tem que fazer 128 notas. Por isso pouquinho, que eu falo pouquinho. para vocês, qual que é a possibilidade de nós fazermos, né, no instrumento, no dia a dia, uma fusa, uma semifusa e uma quartifusa? Muito improvável, tá? Lá na frente eu vou explicar para vocês quando que a gente vai ver, em que situação que a gente vê. E aí vocês vão perceber, geralmente essas notas, elas são dadas em sequência. Dificilmente você vai ver esse tipo de nota espalhadas a ponto do instrumentista ali estar fazendo milagre para executar, tá? Então, tudo isso aqui existe, está na música, é possível fazer algum nível de instrumentos, quando você chega a um certo nível de maturidade ali, que você aprendeu, que você executa, você consegue executar fusas, semifusas, quartifusas, tá? Ah, professor, mas vamos ter que fazer isso dificilmente no dia a dia em partituras normais ali, principalmente de igrejas. Vocês vão ver colcheia, semicolcheia e até fusas a gente já consegue ver bastante. Semifusas e quartifusas, pode aparecer? Pode. É possível que apareça para vocês agora? Muito improvável, porque a gente até evita com que um aluno começando a tocar o instrumento consiga executar 64 notas em 4 tempos ali, né? Vocês vão ver que é realmente muita coisa. Tudo bem? Vamos continuar. Para cada valor positivo, nós temos um valor negativo. Ou seja, para cada nota, nós temos uma pausa. Eu falei para vocês, naquela situação onde nós temos 4 por 4 e essa nota vale 4 tempos, ah, professor, mas ela pode valer menos do que 4? Pode. Depende de onde que ela está. Tudo bem? Em que compasso que ela está. Nós estamos falando de um compasso 4 por 4, onde ela vai valer 4, tá? Então, é essa situação hipotética. Se ela vale 4, a pausa dela vale quanto? 4, gente. Tudo bem? Se eu tenho a mínima que vale 2 tempos, a pausa da mínima vale 2 tempos. Professor, mas qual diferença é essa pausa dessa pausa? Observa, se você olhar com bastante cuidado, você vai ver que tem diferença. Essa aqui está escrito entre o quarto espaço, na linha de baixo, aqui, ó, embaixo da quarta linha.
essa aqui está escrito acima da terceira linha. Se vocês verem, prestarem bem atenção, vocês vão ver que elas são diferentes sim, tá? Então, uma pausa representante da semibreve é escrita aqui, ó, na parte de cima desse espaço. E a pausa da mínima é escrita na parte de baixo do espaço. É só isso que diferencia uma da outra. A semínima, essa pausa dela parece um mosquito aqui. Faz aqui um tracinho e depois uma bolinha. Eu vou rabiscar aqui para vocês já já e vocês vão ver como é que faz. Colcheia. A pausa da colcheia é só um tracinho com um colchete invertido aqui, com um tracinho invertido, ó. O colchete é para cá, o colchete aqui ele inverte, tá? A pausa da semicolcheia é esta aqui. São dois colchetes da semicolcheia. A pausa dela são dois colchetes invertidos aqui. A fusa tem 3, a pausa dela tem 3. E a semifusa tem 4 e a pausa dela tem 4. Tá? Pausa ou valor negativo. Dificilmente você vai ouvir nós falarmos lá, eu, Tuti, Joab, olha o valor negativo aí, meu amigo, não toca. Não, olha a pausa, presta atenção na pausa. Vocês têm pausa agora, tá? Então, nós chamamos de valor negativo no aprendizado, mas no dia a dia, você vai ouvir a gente falar de pausa. Pausa, gente, quer dizer silêncio. Enquanto tiver uma pausa, eu faço silêncio, eu não toco. Tá? Só que na hora de solfejar, na hora de ler a partitura, nós vamos falar algumas coisas que eu vou ensinar para vocês. Não vai ficar em silêncio, nós vamos falar. No instrumento, com o instrumento na mão, a gente fica em silêncio, não fala nada, porque você está com o instrumento na boca, né? Você está com o instrumento no braço. Então você não vai falar nada, você vai simplesmente ficar mudo. Manda joinha, voadora no like aí. Por acaso, quando a gente for falar, a gente fala e é? Isso. Se é pausa de um tempo, nós falamos um. Se é pausa de meio tempo para baixo, nós falamos e. Se é pausa de 2 tempos, nós falamos 1, 2 ou 3, 4, dependendo aonde que ela está. Vou explicar para vocês lá na frente. E aqui, se é uma pausa de 4 tempos, nós falamos 4. 1, 2, 3, 4. Eu já sei que não é nota nenhuma, é uma pausa que está valendo 4 tempos. Tá bom? Então, já aprenderam aí os valores positivos e os negativos. Tem algumas regrinhas, vou falar básico, tá? 5 regrinhas. Professor, mas eu preciso saber essas regrinhas? Vai cair na prova? Não vai cair na prova, gente. Regrinhas não vai cair. Nossa, glória a Deus. Vale um aleluia ali, um joinha. Mas é importante que vocês saibam. Sabem por quê? Olha lá, já a mãozinha levantada, né? Não vai cair na prova, mas é importante porque se um dia vocês tiverem que rabiscar, fazerem uma partitura, um desenho, mostrar para alguém o que você quer dizer, você tem que ter o básico, né? De escrita, tá? O que quer dizer o básico da escrita? Então vamos lá. Nós temos. Tem uma sombra que eu acho que tem uma coisa escrita que eu vou tirar depois. Nós temos cabeça, haste e colchete, certo? A semibreve é composta apenas pela cabeça. A mínima é composta pela cabeça, né? Cabeça e haste. A semínima é composta pela cabeça pintada e a haste e só a haste, né? A semínima. E a colcheia tem o colchete e assim por diante, tá? Isso aqui é uma regrinha básica, só para vocês saberem a diferenciação entre as notas. Vamos ver mais algumas aqui, ó. As figuras de duração, ela tem haste. Você vai perceber. Acho que foi a Laura que me perguntou esses dias, papai, eu estava com ela numa partitura estudando violino, e ela falou assim, papai, por que esse está virado para baixo e está de ponta cabeça? Gente, percebam uma coisa, quando vocês verem uma nota com a haste para cima ou a haste para baixo, é uma regrinha que os próprios programas de música, eles já têm essa regra já no programa, mas para quem escreve à mão, tem que saber isso, né? Então, quando nós estamos da terceira linha, lembra? A primeira sempre de baixo para cima, a aula 2, né? De baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Então, da terceira linha, 1, 2, 3. Da terceira linha para cima, nós colocamos a haste para baixo. Se a bolinha estiver aqui, ó, daqui para cima, nós colocamos a haste para baixo. Se nós estivermos daqui para baixo, nós colocamos a haste para cima, tá?
Observa que a haste também, ela é colocada sempre, se ela estiver para cima, ela é colocada do lado direito da bolinha aqui, da cabeça. E quando ela está com a haste para baixo, você vê que ela não vai mais aqui para frente, ela vem aqui para trás, ó, ela vem para o lado esquerdo, tá? Professor, eu vou saber, eu vou precisar disso. Não, a partitura para você está pronta. Quando você for dar aula lá na frente e o professor já tiver partido, vocês vão saber ensinar para alguém que vai estar vindo depois da gente, tá? Então vocês vão ensinar a mesma coisa, o material vai estar para vocês eterno, forever aí. Vocês vão pegar e vão ensinar. O professor lá 10 anos atrás, há 20 anos, aposentado, me ensinou que para baixo aqui eu coloco desse lado. E para cima eu coloco desse. Se você inverter, já vai perceber que o negócio vai parecer muito bizarro. Se você pegar essa aqui, colocar do lado de cá, ela não vai parecer uma nota, vai parecer um B. E se você vai falar, professor me ensinou, não pode parecer B. Tem que parecer uma nota musical. E a nota musical ela tem que estar do lado de cá, tá? E se tiver do outro sentido contrário, ela tem que parecer um Pzinho aqui mesmo. Mas ela tem que descer do lado de cá. Ela não desce do lado de cá, tá? Vocês vão ler, vocês vão automaticamente perceber que nunca vai estar invertido. Se um dia vocês enxergarem uma partitura invertida, isso aqui invertido, me mostra, porque eu falo para você, a partitura está errada. Não pode estar invertido, tá? O que vocês podem observar às vezes é, professor, eu vi uma nota que estava aqui embaixo, ó, da terceira linha, e mesmo assim estava com a haste para baixo. Não era para estar com a haste para cima, que nem aqui, ó, na regrinha que você me ensinou? Pode ter casos aonde sim, mesmo nós colocamos daqui para baixo, eu coloque a haste para baixo. Por quê? Porque às vezes em cima tem outra nota que se eu colocar elas juntas, uma invertida, encostada na outra, vocês vão ver que vai embaralhar a leitura. Então eu coloco as duas hastes para baixo, porque tem uma nota acima dela aqui, ou alguma inscrição acima dela, que é muito importante que esteja ali. Então, se eu colocar aqui alguma coisa escrita e eu colocar a haste dela para cima, vai atrapalhar a escrita que está aqui em cima. Então, eu jogo a haste para baixo. São exceções. Tudo bem? Compreenderam? Outra coisa também, olha lá, ó. Colchete, a mesma coisa. O colchete é sempre para o lado de lá, direito. Lado de cá, direito. Independente se a haste está para cima ou se a haste está para baixo, tá? Se você pegar aqui esse colchete, essa colcheia e pegar esse colchete e virar ele para cá, a nota está escrita errada. Não existe uma colcheia com curupira. Você já viu curupira? Curupira que tem o pé para trás? É ele que tem o pé para trás? Quem tem o pé para trás lá? É o curupira? Não, o Saci tem um pé. O Curupira tem o pé invertido. Eu quero, é o Curupira. É o Curupira. É. Ele vira para frente e o pé para trás. Tá errado. Vocês não vão achar uma nota Curupira, tá? Então, a colcheia sempre vai estar com o colchete para frente, independente de qual, se está para baixo ou se está para cima. Tudo bem? Essa é mais uma regrinha para vocês guardarem aí. O colchete é sempre voltado para a direita, aqui, ó. Acabei de falar, mas está aqui, ó, regrinha escrita, tá? Isso aqui é retirado, galera, de material de música, né? De literatura mesmo, tá? Então, isso aqui não fui eu que inventei, não. É literatura musical. O colchete é sempre voltado para a direita, independente se você viu lá, ó, independente se está para baixo ou para cima, o colchete eu joguei ele para o lado de lá. Se você inverter, vai ser uma nota curupira e eu não acho que vai ficar legal. O que tem mais aqui para vocês verem? Olha lá, ó. Nós podemos, quando temos colcheia, isso acontece muito para quem está começando. De repente, olha lá e vê, tipo, 4 notas grudadinhas. Ou 2 notas grudadinhas, assim, uma na outra. Aí você fala, professor do céu, eu tô passando mal. Eu não vi essa nota, você não me ensinou, eu tenho certeza que tu não me ensinou. Gente, por isso que eu já trouxe para essa aula já, para vocês não terem dúvida. Quando eu tenho duas colcheias, um do lado da outra, em vez de escrever separadinho, para não ficar aquela lambança, aquele negócio tudo, blá, blá, tudo picadinho, eu vou unir os colchetes dela, eu estou unindo as perninhas dela.
Se eu tenho só uma união aqui, uma única linha unindo as duas, é como se eu tivesse duas dessa aqui, gente, ó, tá? Então não se apavorem, vocês já sabem. Duas colcheias unidas, fica com essa figurinha aqui. Por isso que você vê lá em desenho de música, aquelas figurinhas, você fala, nossa, mas que nota que é essa, duas grudadas assim? Nada mais é do que duas colcheias grudadas, uma na outra. Mas elas são como se fossem essas duas aqui, gente, ó. Não existe outra figura, tá? Aquelas figuras que eu ensinei, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, são só aquelas. Tá? Fora as duas que eu não usamos, quartifusa e breve, que não tá naquele desenho, mas são só aquelas. Não é porque agora apareceu grudadinho que é uma outra figura isso aqui. Não, esquece. Isso aqui são duas colcheias grudadas. Ah, professor, se eu tiver quatro, é só pegar as quatro uma do lado da outra e traçar em cima aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui são quatro o quê, gente? Quatro semicolcheias, ok? Tem duas, ó. Dois colchetes aqui são quatro semicolcheias, todas grudadinhas. É como se eu tivesse, vamos voltar lá aqui, ó. É como se eu tivesse quatro dessa aqui, ó, grudadinhas. Elas se amam. Elas amam estarem sendo tocadas juntas. Lembrem disso. Nossa, agora eu vi uma sequência de semicolcheias. É o terror de todo músico. As semicolcheias é violinos, flautas, clarinetes, saques, é o terror deles. Quando elas aparecem, a gente já fica já naquela desespero. É É, semicolcheia. Oi, diga. uma partitura minha que eu pego pra ler, tem uma semicoxa que uma tá indo pra cima, outra tá indo pra baixo, parece uma montanha-russa. É, justamente. Eu já te mostro já, filha. Deixa eu terminando aqui, eu já te mostro, tá bom? Tudo bem? Então, o colchete é sempre voltado para a direita. As figuras com colchetes podem ser unidas por uma ou mais barras, de acordo com o número de colchetes. Tem um colchete só? São duas colcheias? Une só aqui os dois. São dois colchetes? É uma semicolcheia? Eu vou unir todos. Então, eu uno aqui a primeira e a segunda aqui, virou, né, um conjunto de semicolcheias. A direção das barras. Professor, eu coloco a barrinha subindo, eu coloco ela reta, eu faço o quê? A direção das barras, quem manda são as duas extremidades. Então, essa primeira aqui, a haste, ela vai até ter talvez uma que eu não coloquei aqui, mas tem uma regrinha bem legal. A haste, qual é o tamanho da haste? A haste vai uma oitava, até uma oitava acima. Então, aqui não tem nome, tá, gente? Ó, aqui, vou pegar essa aqui, ó. Aqui, vai. Vou pegar essa aqui, mas finge que tem Finge, tá? Vamos fingir que tem uma clave de sol aqui. Então eu vou chamar essa aqui de Fá, tudo bem? Aonde vai a haste? Ela vai até uma oitava acima. Professor, o que é uma oitava? É até repetir ela de novo. São sete notas, não são? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando chega na oitava nota, repete de novo. Lembra? São só sete notas que nós temos. Não existe mais notas. Então, quando eu falo uma oitava acima, quer dizer que eu estou indo oito notas para cima. Se eu sair do Fá, eu vou até o próximo Fá. Isso se chama oitava. Quando vocês ouvirem qualquer pessoa falar, nossa, cara, faz uma oitava acima. Ou seja, você está fazendo um Fá aqui, você vai fazer o Fá lá em cima. Observa que a haste dela foi até ao outro Fá aqui, ó. Lembra, na clave de Sol, a última linha chama Fá. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Então eu vim daqui, a haste foi até aqui em cima. Esse Sol, a haste foi até o espaço aqui que chama Sol. Esse Lá vai até aqui e o Si vai até a linha aqui imaginária que chama suplementar superior, que chama Si, tá? Então a haste ela sempre vai até a oitava. Se um dia que vocês tiverem que desenhar uma notinha, na prova vai ter que desenhar, eu vou falar assim, desenhe uma mínima, o Fá, né, no primeiro espaço. Aí você vai desenha e você vai lá e desenha a mínima. Então você coloca uma bolinha branca, sobe a haste até aonde for o próximo Fá. O próximo Fá está aqui em cima. Ó. Tudo bem? Claro que vocês não vão fazer isso agora, vocês vão fazer isso com o tempo. Mas é bom vocês saberem, né? Hoje em dia a gente praticamente não faz nada na mão.
a gente faz tudo no programa que eu vou ensinar para vocês em outro módulo, lá na frente, para quem quiser aprender a escrever partitura, a gente pode bolar uma aula só para ensinar vocês a escreverem a partitura de vocês, a colocarem a notinha, arrumar as notas, arrumar uma partitura. Então a gente pode aprender isso sim lá na frente, tá? Então o programa ele já vai fazer isso, ele já coloca a notinha, você precisa fazer uma bolinha e desenhar a haste. Não, na hora que você colocar a nota, ele já coloca do tamanho que você precisa e do tamanho correto, segundo as regras de grafia musical, tá? E as barras, observe aqui, professor, mas olha isso aqui, professor, eu tenho um dó aqui embaixo. E olha o tamanho dessa haste que absurda. Por quê, pessoal? Por que, que a haste aqui ficou muito grande? Porque as barras, quando elas têm que ser agrupadas, elas têm que acompanhar a primeira e a última. Então, não tem como você desenhar essa aqui sendo uma semicolcheia e esticar e fazer a barrinha aqui, ó, e depois cortar elas. Isso vai estragar o desenho da nota. Então, essa haste acaba saindo do padrão, tá? Então, aqui ela fica dentro do padrão porque elas estão em sequência. Aqui você vê que as notas estão muito espaçadas uma da outra. Então, acabou a haste tendo que sair do padrão para poder seguir a primeira e a última. Então, aqui tem mais uma regra que diz: a direção das barras das colchetes em grupo obedece à linha melódica. Linha melódica é o que, gente? Uma nota após a outra. Então, se eu tenho duas notas aqui, duas notas lá em cima, e eu quero que as quatro sejam ligadas, eu faço isso aqui. O que eu posso fazer também é, em vez de ligar as quatro, eu posso separá-las aqui, faço essas duas ligadas e essas duas ligadas aqui em cima. Mas isso também prejudica um pouco o desenho, tá? Isso prejudica a leitura, então por isso que a gente une, tá? Então, quando o grupo de figuras possui notas de diferentes alturas, quem comanda a direção das barras e o tamanho das barras é a primeira e a última nota, tá? Então, as barras são as notas da extremidade, tá aqui, ó. Quem comanda a direção das barras são as notas da extremidade, essa e essa. Então, eu criei a primeira aqui e criei a segunda e fiz essa ligação aqui. Num programa de música, vocês não vão se preocupar com nada. Vocês vão só colocar a nota, ele mesmo vai unir as notas, ele vai fazer o que você quiser, a menos que você sim queira alterar alguma coisa, ele vai deixar você alterar, tá? Agora chegou o nosso grande finale, que é o que eu preciso que vocês estudem, né? Vai precisar fazer sim um vídeo curtozinho, mandar para o professor aqui. Só assim eu vou dar como concluído. Então vai estar lá para vocês no exercício da aula 5, grave um vídeo fazendo o exercício que o professor ensinou. E claro, eu vou colocar isso aqui lá para vocês não precisarem ver o vídeo aqui de novo, né? Vocês vão simplesmente olhar lá, vai estar essa figurinha, eu estou ensinando para vocês o que vai estar lá no nosso exercício. Vocês vão pegar isso aqui e vão dividir falando tá. Professor, não tem que falar o nome da nota? Não, vocês não vão falar ainda o nome da nota. O nome dela aqui é Dó, na clave de Sol, aqui é Mi, aqui é Fá. Não quero que vocês falem nome nenhum. Eu quero que vocês falem tá. Tá? Do jeito que tá aqui, ó. Tá. Então, olha a borboleta. Lembra dessa borboleta lá? Vou fazer para vocês aqui fazendo essa semibreve. Qual é o nome dessa aqui? Semibreve. Então vamos lá, semibreve. Como que eu faria semibreve? 4 por 4. Professor, você não ensinou o que é esse 4 por 4. Não precisa aprender agora. Eu quero que vocês saibam que isso aqui é 4 por 4, que isso aqui vale 4 tempos e que a nossa borboleta é a dona dos 4 tempos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Opa, se a minha borboleta vale 4, então eu tenho que fazer essa única nota, essa única semibreve nos 4 da borboleta, tudo bem? Então como é que vocês vão fazer? Olhando com a mão, olha lá, ó, descendo a mão bem devagarinho, sempre começa na antena da borboleta aqui, ó, descendo a mão. Fiz aqui a cauda da borboleta, a bundinha da borboleta, fiz 1, 2, 3, 4. Então, como é que eu vou fazer? Tá.
tá. Vocês vão colocar o celular na frente de vocês. Eu não preciso enxergar isso aqui porque eu sei o que está escrito. Eu coloquei no exercício. Preciso só enxergar que vocês estão olhando para a câmera e vocês estão fazendo o movimento da borboleta correto. Aquele que tiver dificuldade, não conseguir ou eu não aprovar o movimento da borboleta conforme eu estou ensinando, vai ter que repetir várias vezes. E nem que a gente tenha que fazer 5 ou 10 minutos de sessão um a um para que vocês consigam fazer essa borboleta. Se não aprender isso agora, gente, não vai conseguir aprender nas próximas aulas, porque as próximas aulas a gente vai começar a executar o Bona. Vou falar já já. Então, ó, tá, vamos lá, vou fazer o primeiro. O primeiro compasso. Compasso é essa caixinha aqui, tá? Essa caixa que vale 4 tempos eu vou chamar de compasso. Então eu vou fazer só o primeiro, que é a semibreve. Acabamos de aprender. Vamos lá? Ó. Tá. 4 tempos. A cada tempo eu falo um A. No primeiro eu falo tá. Nos demais eu só falo A. Tá, a. Tudo bem? Para que eu faço isso? Para que eu saiba que o primeiro tempo é onde começa a nota, onde você ataca a nota, é onde você fala tá. Os demais as é só para simbolizar que você continua soprando o seu instrumento, continua mexendo o arco. Tudo bem? É só para simbolizar que a nota continua. Por isso que eu estou dividindo os as. Mas essa aqui, esses as, não quer dizer que eu estou fazendo 4 tempos, tá? Quer dizer que eu estou continuando a mesma nota, tá? Para ficar bem claro já agora para todo mundo. Então, ó, tá, fiz uma nota. Vou fazer o segundo agora. Agora eu estou dividindo essa aqui em no meio. Imagina uma laranja, eu vou dividir ela no meio agora. Pum, dividi ela no meio. Se eu dividir uma no meio, ficou com quanto? Duas, 4. 2 mais 2, 4. Então, essa vale 2 e essa vale 2. Olha aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Tudo bem? Então, ó, essa vale 1, 2. Essa vale 1, 2, tá? Então, vamos lá, ó. Tá, tá. Metade da borboleta é uma nota, metade da borboleta é outra. Ó, uma bundinha, uma asa. Outra asa e anteninha é outra nota, tá? Então, ó, 1, 2, fiz uma nota. 3, 4, fiz outra nota. Tá, tá, ok? Agora aqui nós temos uma cada tempo. Nós temos 1, 2, 3, 4 tempos. Então, cada nota dessa vale um tempo. Se cada um vale um, eu tenho que falar em cada canto aqui, ó, cada tempo da minha borboleta, eu tenho que falar um tá. Tá, 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 tá. Ó, tá, 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 tá. E a colcheia, gente? A colcheia, ela vale meio tempo. É metade de um. Quanto que é metade de um, gente? É meio, concorda? Metade de R$ 1 não é 50 centavos? É metade de R$ 1. 50 centavos. Então, nós vamos fazer metade dessa. Professor, qual que é a metade de um aqui, ó? Na borboleta, qual que é a metade? É cada pontinho desse aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui quer dizer meio, gente. Ó, se eu desço a mão aqui é meio e aqui é meio. Meio com meio dá 1. Meio com meio dá 1. Meio com meio dá mais 1. Meio com meio dá mais 1. Aqui, só que eu tenho só metade dela fazendo. Então, eu faço assim, ó. Tá, 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 tá. Fiz 4, ó. Tá, 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 tá. Ó. Tá, 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 tá. O que eu vou falar aqui, gente? É uma pausa. O que eu falei para vocês? Pausa de 2 tempos, essa aqui, ó. Porque, ó, aqui meio com meio dá 1, meio com meio dá 1. 1 mais 1, 2. Eu tenho 1, 2. Tá faltando mais 2, não tá? Aqui a pausa de 2 tempos aqui, ó. É a pausa equivalente da mínima, olha ela aqui, ó. Na parte de baixo. Tudo bem? Então, ela vale 2. Se ela vale 2, nós vamos falar 3, 4. Por quê, professor? Porque ela está no terceiro e no quarto tempo. Se ela tivesse no primeiro e no segundo, nós falaríamos 1, 2.
Como ela está no terceiro e no quarto, nós falamos 3, 4. Eu vou repetir isso várias vezes, gente, inúmeras vezes, 500 vezes, até o ponto de vocês decorarem, tá? No Bona, nós vamos ver isso bilhões de vezes, tá? Então, toda vez que chegar aqui, vocês me falarem 1, 2, peraí, tá no terceiro e no quarto tempo, por que você falou 1, 2? Fale 3, 4. Se tiver aqui invertido, ó, se tivesse no primeiro e segundo, eu falaria 1, 2. Então, primeiro eu falo tá, 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 3, 4. Tudo bem? Olha lá, 3, 4. É como se fosse essas duas notinhas aqui, eu transformei elas em pausa. Então, eu coloquei aqui 3, 4, tá? Vai ter dúvida? Vai. Vocês podem perguntar? Devem perguntar, tá? O que eu preciso que vocês façam é isso aqui que eu vou fazer agora. Tá, 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 3, 4. Captaram? Vocês têm que gravar isso, porque faz parte do exercício que vai sair amanhã de manhã. E vocês têm que mandar. Quem conseguir subir, vai ter o link para subir o videozinho curto. Quem não conseguir subir o vídeo, eu prefiro que suba, porque depois eu vejo só quem subiu. Eu prefiro que suba. Quem não conseguir subir, não tem problema. Só mandar para o professor no privado. Não manda no grupo lá, porque senão vai ter 40 vídeos. Então, assim, manda só para mim, que aí depois eu só vou olhando quem foi que está devendo. Eu falar, opa, deixa eu ver o meu privado com essa pessoa aqui, o que ela mandou. E aí eu vou saber, opa, ela mandou o videozinho dela, tá? Para que isso, gente? Porque nós vamos ver a partir da semana que vem o nosso famoso Bona. O Bona, nós vamos falar mais tá, nós vamos falar o nome das notas. Vocês aprenderam já a ordem do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Acabou, 7 notas, ó. Até aqui é o 7. A oitava dela, volta pro dó. Dó, ré, mi, fá, sol. Agora descendo. Fá, mi, ré, dó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Só que agora a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu. Dividir 4. Dó, ré. Agora eu não vou falar mais a. Eu vou falar o nome dela. Eu vou seguir com o nome dela. Se eu estou falando que aqui é dó, nós vamos falar dó, ó. Ré, é. Não mais a, forever. Tudo bem? É só essa a diferença, mas nós vamos colocar isso em prática a semana que vem. Agora começa a ficar divertido. Pessoal, atenção, nós temos muitos alunos e não temos mais aulas presenciais com tanta frequência, porque a aula presencial é para os pequenininhos que não conseguem assimilar. Tudo bem? Então, assim, todos nós, até o Bona, Pozzoli, tudo vai ser online. A partir da semana que vem, tudo. O primeiro teste que nós vamos fazer é vocês fazerem isso aqui de forma online para ver se vocês estão conseguindo. Somente os que tiverem mega dificuldade, não conseguirem balançar o braço, não conseguirem de jeito nenhum fazer uma borboleta, somente esses, farei uma sessão presencial para corrigir o braço, para olhar como está sendo feito e tentar orientar. Como a maioria aqui é de adolescente para cima, algumas crianças, tem crianças que até online vão conseguir bater o Bona. As crianças preferencialmente estarão comigo presencial. Mas, se ainda assim alguma criança conseguir também bater online, excelente, porque a gente vai andar muito mais rápido, eu consigo corrigir muito mais fácil do que a gente ter que esperar uma semana inteira para passar uma lição ou duas. A aula de música a gente consegue terminar em aproximadamente 3 meses a 4 meses, já é o suficiente para vocês aprenderem todo o conteúdo que vocês precisam para tocar em uma igreja. Tocar profissionalmente leva talvez anos, tá? Agora, para tocar na igreja é mais do que suficiente. Então, se vocês se dedicarem em casa e realmente me mandarem as lições conforme eu estou ensinando, vocês vão aprender música numa velocidade tão grande, que é bem possível que daqui a 4 meses ou 5 meses, talvez, vocês já saibam ler partitura a ponto de estar brilhando no instrumento. E aí vocês vão estar se dedicando muito mais ao instrumento do que à leitura. Vai depender muito de vocês. Eu vou parar só o compartilhamento aqui, tá?
Hoje acabou delongando um bocadinho, mas eu acredito que era necessário. Tem alguma dúvida, galera? Pessoal, eu não vou nem passar hoje o nosso Mind Master lá, porque tá bem simples, mas se vocês quiserem visitá-lo, ele vai estar lá, tá? E tá o resumo lá de hoje. Na semana que vem, com mais tempo, eu passo a de hoje das outras aulas para a gente visitar o nosso mapa mental, tá? A lição sai amanhã de manhã, junto com o vídeo também, amanhã de manhã, por volta até a hora do almoço, deve sair a edição do vídeo e a lição. Quem não fez, já esgotou o tempo, né? Então eu devo corrigir isso amanhã. Quem ficou 3 aulas em sequência sem assistir, não aparecerá mais na lista de alunos, tudo bem? Foi o combinado que a gente fez. Claro, se vocês tiverem duas, faltou duas, gente, tranquilo, vocês sempre têm até 3 aulas. 3 aulas, ou consecutivas, ou mesmo sem, né, pulando. Assistiu uma, pulou, pulou, assistiu outra, já tem 2 devendo. Então, deu 3, eu entendo que a pessoa não está mais estudando, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Já corrigi as das passadas, vou amanhã, devo começar a corrigir a da 4ª aula. Então, quem não assistiu ainda tem essa semana toda para assistir a 4ª aula, colocar em dia, fazer o exercício, tá? Tomem cuidado, porque na semana que vem já é a sexta. E aí, a quarta e a quinta, quem não fez o exercício, já corre o risco de também ser eliminado ali, porque eu não vou bater bona de quem não está estudando, tá bom? Combinado, galerinha? Muito obrigado a todos. Agora fico só com o pessoal de Pozole. Vou fazer uma outra gravaçãozinha aqui, rapidão, para a galera de Pozole, a galera que já entrou na orquestra, a galera que já está na ativa e tem uma atividade para me entregar também na próxima semana. Brigadão. Galera de hoje, tudo bem? Tem alguma dúvida? Silvana levantou a mão. Diga, Silvana. A minha dúvida é que eu sou canhota. Aí poderia fazer com a mão esquerda? Não tem problema. Com a sua mão esquerda pode fazer. É com a mão que Ok, você obrigada. escreve, você vai fazer a leitura, o solfejo. É com a mão que você escreve, tá? Então, ó, lembrando, Ok, descendo a obrigada. mão, faz para um lado, faz uma asa, faz outra asa, vem para o meio e sobe. Tentem exercitar muito bem esse movimento. A gente vai usar muito ele. Quando tiver em craque, ele vai mudar um pouquinho. Em 3x4, ele vai mudar um pouquinho em 4x4, que é a galerinha que eu vou ensinar agora, tá? Quem tiver curiosidade de assistir, fica à vontade, não precisa sair da aula não, tá, gente? Eu vou falar para eles. Quem tiver curiosidade pode ficar, mas não é para vocês nem tentarem executar isso agora, porque vocês vão falar, professor, mas você está mudando a mão agora, cadê a borboleta? Ela tá sem asa. A borboleta muda em outros compassos. Esse é o mais simples e é o que mais a gente tem, que é o 4x4, que é a borboleta que eu ensinei para vocês. E essa vai ficar por um bom tempo até vocês assimilarem. Quando vocês assimilarem, é a galerinha nova aqui que vai mudar um pouquinho a borboleta, tá? Mas a mão esquerda não muda nada. Faço com a mão esquerda, não faço com a mão direita. Mais alguma dúvida? Ô Elvis, Diga. suponhamos que eu não queira mais bater bono, mas eu ainda quero continuar no programa de música. Isso pode acontecer? Pode, você acho que você fez essa pergunta já, e eu já disse que você não tem escolha. Eu já fiz a pergunta. É porque eu... Já fez essa pergunta, Miguel. Não tem escolha. Eu preciso que vocês cheguem na maturidade de leitura musical que a gente precisa. Precisa chegar até o final do Bona? Não precisa, Miguel. Quando eu identificar que você não tem mais nenhuma dúvida e que a sua maturidade musical, que se você chegar na 80, por exemplo, e eu falar, cara, você não precisa mais bater a partir de agora, você quer concluir o Bona, a gente vai até o final contigo. Por conhecimento, né? Agora, se você fala, não, Elvis, eu quero parar o Bona agora, não tem problema, mas eu preciso que você chegue num nível de maturidade, que eu vou falar sobre Bona semana que vem, é uma aula só de Bona. E aí eu vou falar para vocês qual é a maturidade que eu estou esperando de vocês. E aí todo mundo, inclusive você, pode até entender melhor o que eu estou chamando de maturidade. Maturidade de leitura. O Pozzoli é tão importante quanto o Bona. Mas na minha concepção, o Bona ele vai te trazer uma noção de leitura que você precisa para executar no seu instrumento. O Pozzoli vai te trazer uma divisão, uma noção de divisão que o Bona não facilita tanto.
Tudo bem? Então eu preciso que os dois métodos estejam bem consolidados. Quando eu vejo que vocês já estão ok, aí vai de cada um mesmo continuar ou não. Neste momento, eu te afirmo, você não tem ainda a maturidade que eu gostaria que você tivesse para falar que pode parar de estudar o Bona. Fechou? Beleza. Beleza, galerinha? Mais uma dúvida, Silvana? Tá com a mão levantada? Dúvida ou ficou parada aí? Não, já, Então tá bom. já falou tudo já. Obrigada. Então tá bom. Galerinha do Roseira Park, eu não tive a oportunidade ainda de conversar só com vocês. Eu vou tentar montar uma sessão, aí eu mando lá no grupo, a gente tenta. Eu quero conversar só com vocês, tá bom? Quero conhecer vocês, eu quero que vocês me conheçam também, porque a gente não teve oportunidade, vocês entraram acho que com uma aula já em andamento, uma ou duas. Então, e vocês não estão no meu dia a dia lá, então eu tenho dificuldade de conhecer. Às vezes vocês estão até na ceia, passam por mim e eu, sinceramente, não cumprimento assim, não por mal, né, por ser mal educado, né, mas é porque às vezes eu até nem sei se é realmente a pessoa que eu acho que é, tá bom? Então, assim, não se preocupem, eu quero conhecê-los e devo fazer isso nos próximos dias, tá? Vou pegar uma agenda aqui pra gente e a gente conversar só entre a gente para eu conhecer vocês e também entender a dor de vocês, como vocês estão, o que vocês querem, como vocês vão avançar, como que a gente pode ajudar vocês, inclusive, lá na igreja de vocês a montarem uma orquestra também bem né, estruturada para toda vez que vocês estiverem tocando, que eu acredito que no máximo ano que vem, sejamos uma orquestra só. E aí depois vocês voltam para a igreja de vocês, tocam lá e quando for a ceia vocês vêm todos junto com a gente tocar. Então essa que é a ideia e a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? O Miguel tá bem? Eu não sei, o Miguel faz umas caretas ali. Medonha. Galerinha, obrigado, galerinha nova lá. Vou encerrar essa gravação aqui. E vamos para o Pozole aqui rapidinho, mais 10 minutinhos. Parando.